Bom dia. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a audiência pública para discutir a legalização e a descriminalização da maconha em nosso país, atendendo ao ofício de autoria da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, composta pelos vereadores Pablo Roberto Gonçalves da Silva, presidente, Robeci Silva Lima, vice, e Cíntia Daltro Machado, membro. Solicitamos a gentileza de desligarem ou transformarem para modo silencioso os aparelhos de telefone, celular, e convidamos o cerimonial para conduzir a mesa desta casa, o senhor Mauro Moraes, secretário de Prevenção à Violência, nesta sessão representando o excelentíssimo senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, doutor Colbert Martins Filho, médico, ex-deputado federal, professor, sociólogo Ildes Ferreira, senhora Lúcia Bastos Miranda, presidente do Conselho Antidroga, cientista social e jornalista, senhor Carlos Augusto Oliveira da Silva, registramos também as presenças aqui no plenário desta casa da senhora Carolina Carvalho, coordenadora do CAPS-AD de Feira de Santana, que nesta sessão representa a senhora secretária Denise Mascarenhas, senhor Diego Pimentel, vice-presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito da UFES, senhor André Souza, presidente do Centro de Recuperação Esquadrão Redentor CRE, o vereador Isaías dos Santos, pode ficar à vontade, excelência. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas, a TV Câmara, né, os internautas que nos acompanham aí através da TV Câmara, os senhores e senhoras da galeria, dizer que é mais uma vez uma satisfação muito grande para a Câmara Municipal de Feira de Santana realizar mais uma audiência pública e dessa vez com um tema que, sem sombra de dúvida, é polêmico, né? Desde que nós pautamos essa audiência pública, vários questionamentos começaram a circular na internet, nas redes sociais de modo geral, algumas pessoas nos ligando também, dizendo: mas Pablo, que loucura é essa? A Câmara agora vai fazer uma sessão para legalizar o uso de maconha? E a gente tem tido sempre o cuidado de conduzir essas questões, porque nem sempre aquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós discutimos aqui, consegue chegar aos quatro cantos da cidade exatamente como foi discutido aqui. Primeiro, que a Câmara Municipal de Feira de Santana ela não tem poder para disciplinar essa matéria, né? O que nós queremos aqui hoje é fazer um pouco uma discussão acerca do que vem acontecendo em nosso país. Nós sabemos que várias matérias encontram nesse momento em discussão na Câmara Federal, no Senado. O Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir agora também
o que diz respeito à quantidade de maconha que as pessoas podem portar, possam circular livremente. E por conta disso, nós tomamos a decisão de trazer um pouco aqui as pessoas que trabalham com isso na cidade, pessoas que vêm discutindo um pouco isso, desde o atendimento, né, para que nós possamos estar discutindo um pouco, colocando isso. Como foi que surgiu essa ideia de fazer essa audiência pública? Há alguns meses, nós recebemos aqui na Comissão de Direitos Humanos uma família e que nos colocava que tinha um membro dessa família que tinha problemas de saúde e que a mãe e o pai vinha estudando muito tudo aquilo que saía na internet falando de canabidiol que pudesse auxiliar no tratamento dessa pessoa. E aí ela colocava que, se na verdade, naquela oportunidade, a Anvisa ainda não vinha fornecendo isso, e ela buscava o auxílio para que um advogado pudesse acompanhar no judiciário para que ela pudesse buscar. E aí, quando levantamos algumas questões aqui na Câmara, verificamos de que, embora esse assunto venha sendo discutido no Brasil por muitos e muitos anos, nós ainda não tínhamos parado para fazer essa discussão aqui na cidade, né? Volta um pouquinho, Pedro. E aí nós começamos a fazer isso, a discutir, e chegamos a algumas informações, né? Entre elas, legalizar ou não legalizar, eis a questão. Todo mundo fala, muita gente é a favor, muita gente é contra também a legalização, mas existe dentro desse debate aí algumas questões que precisam ficar claras, até porque existem pesquisas que foram feitas no Brasil e que colocam de que 19% da população brasileira ela é favorável à legalização para fins de medicina. Outros 30, quase 35, 40% favorável apenas que legalize para fins medicinais. 38% da população que não legalize de nenhuma forma. Então, a partir daí, desses dados, dessas questões que foram colocadas aqui, que nós iniciaremos esse debate, inicialmente, com a mesa, onde cada um dispõe de 10 minutos para fazer as suas colocações, e em seguida nós abriremos o debate, né, com o plenário. Nesse momento, nós concedemos a palavra ao senhor Ildes Ferreira, professor e sociólogo. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos e a todos. Cumprimento aqui a mesa, nas pessoas do vereador que preside a sessão, Paulo Roberto, colega secretário Mauro Moraes, que representa o excelentíssimo prefeito municipal, companheira amiga e secretária Lúcia Miranda, deputado amigo Cober Martins, companheiro sociólogo Carlos Augusto, vereador Isaías, demais companheiros e companheiras aqui presentes, já foram nominados. A minha intervenção, vereador Pablo, é muito na linha é na linha de sociólogo, de pesquisador, não tem nada a ver com minha função de secretário, até porque, né, esse não é um tema que se discute no governo. Eu sei que eu tenho uma visão aqui completamente distoante dos demais companheiros e companheiras. Penso que a gente vive num momento, no mundo inteiro, a questão do ópio do século XIX, isso avançou de forma que hoje as drogas são devastadoras nas sociedades, no mundo ocidental sobretudo, e alguma coisa tem que ser feita. O Brasil segue o modelo americano de combate às drogas, que fracassou. Fracassou Fernando Henrique, fracassou Lula, fracassou Dilma, né? Esse modelo que nós adotamos, que é um modelo muito policialesco. Só recentemente o Brasil tem tido alguns sinais de casais com a saúde pública. Está aqui Carolina, que conhece bem isso mais do que eu, mas a visão dela é diferente da minha, que eu sei. Mas o fato é que essa forma de tratar não dá certo. E é claro que tem uma cultura, tem uma religião, tem tudo, tem todos os entraves, mas penso que a gente precisa inovar.
tem que buscar uma alternativa. Tem que buscar. E eu pesquisei essa semana algumas experiências. A Holanda flexibilizou o uso de drogas desde a década de 70, a partir de pesquisa científica. Não foi a partir de medida política, foram pesquisas científicas. Há 2 relatórios famosos, que é o relatório Cohen e o relatório Ban, de meados da década de 70, que embasaram o governo da Holanda a tomar decisões outras, diferentes. E a Holanda entrou por um caminho que não será nosso, né? A cultura é outra, de liberação total, que eu também questiono. Na Holanda você compra droga em qualquer banca de revista, em qualquer botequinho, eu também questiono. Estados Unidos, alguns estados, a maconha é descriminalizada, especialmente Colorado e Washington, onde empresários estão investindo forte nessa área. Interessante que nos Estados Unidos, vereador Pablo, há pesquisas da sociedade que 58% da sociedade americana aprovam a descriminalização da maconha a partir de 21 anos, com as restrições, né? Tem que estar cadastrado, tem que pegar pequenas quantidades por semana, etc, etc, etc. O Uruguai foi o primeiro país latino-americano a descriminalizar a maconha. Ainda está cedo, isso foi em 2013, ainda está cedo para se ter resultados mais objetivos. Mas já tem alguns. Não aumentou a quantidade de usuários, que como chama dependentes, também, né? Não aumentou a quantidade de usuários dependentes na Holanda, no Uruguai, não aumentou. E reduziu-se, dizem as pesquisas, em mais de 90% o número de homicídios, secretário Mauro Moraes, oriundo do crime organizado, do tráfico. Isso é um dado que a gente precisa levar a sério. Nosso problema, é claro que qualquer droga traz transtorno para a saúde, traz transtorno mental, isso pode interferir na sociedade. Agora, o problema maior nosso é o tráfico. É o tráfico, né? O tráfico que termina por alimentar setores, a corrupção no governo, na polícia, na justiça. Então, se a gente desmancha o tráfico, ainda dá um passo enorme para a gente resolver situações. Então, enquanto sociólogo, enquanto pesquisador, companheiro Carlos, eu penso que o Brasil não é simples, profundamente polêmico, é um tema profundamente polêmico, né? Mas penso que precisa dar passos, porque o fato de que não podemos continuar com esse modelo, onde estão aí nossos jovens sendo diariamente aliciados nos bairros periféricos e não tem saída. O Brasil, a semana da Levante esse dado, está no mapa da violência, o terceiro país mais violento, mais violento do mundo, gente. Do mundo, não, o terceiro. Aqui, com esse tipo com crime vinculado ao tráfico, etc. Na América Latina, mentira, deixa eu corrigir, desculpa. Terceiro país da América do Sul. Primeiro é o México, segundo é El Salvador, terceiro é o Brasil. No Brasil são 59 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. No Japão, secretário Mauro, é 0,2. É 0,2. Reino Unido também. Ou seja, aqui é maior 370 vezes. Uma coisa engraçada. O Brasil tem 650 mil presidiários. Né? É a terceira, é a quarta população presidiária do mundo. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, a China. Terceiro, a União Soviética. Quarto, Brasil. Agora, uma coisa interessante. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E tem 1 milhão e 600 mil presidiários. Olha, a relação da China é 0,12 preso por habitante. No Brasil são 200 milhões e temos 650 mil. A relação é 0,34 preso por habitante. 3 vezes superior à relação da China. Os americanos são recorde mundial com 2 milhões e 600 mil presidiários. Depois vem
a União Soviética também com um número bastante elevado. Então, meus senhores e minhas senhoras, para encerrar aqui, eu acho que esse debate, Pablo, eu lhe cumprimento pela sua coragem de promover esse debate. Eu acho que é uma atitude corajosa. E não temos que ter medo de debater. Temos que debater, né? Deixar de lado nossas convicções morais, religiosas e debater o assunto. A gente só vai achar uma solução se esse debate sair dos guetos da academia, sair de alguns setores bem minúsculos e vir para a sociedade. Então, cumprimento a todos e parabenizo o Paulo pela coragem em trazer esse debate para a Câmara de Feira de Santana. Obrigado, professor. E gostaria de registrar também a presença aqui no plenário do senhor Cristiano Queiroz, estudante de gestão pública da UFRB, Umberlino Cardoso, representando a juventude do PSB, aqui também no plenário. E nesse momento nós ouviremos a senhora Ana Lúcia Miranda, que é presidente do Conselho Antidroga. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor. Excelentíssimo senhor vereador Pablo Roberto, presidente dessa sessão, a quem eu saúdo os demais representantes da mesa. Senhores e senhoras da Assembleia, bom dia a todos. Na verdade, o senhor Pablo me convidou para fazer um debate sobre a questão da legalização da maconha. Achei muito interessante a posição do secretário Ildes, apesar de ter dito que falaria aqui como sociólogo, porque o tema é o debate. Então, a gente vai fazer exatamente um contraponto. No momento em que ele se colocou favorável à legalização da maconha, eu entro com uma proposta diferente. Não tem nenhum valor de medir nem a minha fala, nem a fala de quem for contrário a mim, mas apenas colocar alguns pontos para que todos possam perceber qual é o seu ponto de vista da minha fala e da fala de outras pessoas, tirarem uma conclusão. Então, como eu já disse, eu sou completamente contrária à legalização da maconha e vou apresentar alguns pontos sustentar a minha fala. Bom, por princípio, muitos defendem a legalização da maconha com base em alguns aspectos. Por exemplo, acham que elimina o narcotráfico, que, consequentemente, vem associado da criminalidade. Depois, ela produz se legalizar a maconha, vai produzir uma valiosa fonte de impostos e reduzir, consequentemente, os custos de policiamento. Essas são questões que se posicionam para a defesa da legalização, o que não é o meu ponto de vista. Por que eu sou contra a legalização da maconha? Primeiro, baseado em pesquisas, e no ano passado, no Brasil, nós aqui brasileiros, foi feita uma pesquisa e 79% da população brasileira é contra a legalização da maconha. Então, já tomando essa proposta, eu estou inclusa nos 79%. Depois disso, tem 3 pontos importantes para que não haja a legalização da maconha. Primeiro ponto, a maconha ela tem a capacidade primordial de entorpecer e alterar a dignidade do ser humano. Por quê? Porque o indivíduo, no uso da maconha, apesar de parecer que é natural, quem usa defende, é natural, eu consigo trabalhar o dia inteiro, mas o que a maconha traz de consequências para o cérebro humano
é estarrecedor. De entorpecer o cérebro humano, que é de paralisar e a pessoa fica zen. Por isso que todo mundo fala, aquele cara está usando maconha, todo zen, todo coisa. Ele ainda tem a capacidade de, com o uso cotidiano, levar o indivíduo à esquizofrenia, que é um fato muito importante e difícil de reversão. Esse é o primeiro ponto pelo qual eu sou contra. O segundo ponto é que a legalização da maconha, ele diminui diminui não, as consequências no corpo humano, de câncer de pulmão, câncer de laringe, pela inalação da fumaça da maconha, consequentemente, ela vai trazer essas consequências. O terceiro ponto é o ponto político, né? As características políticas do uso entre aspas, do usuário de maconha, que popularmente se chama de maconheiro. Ele diminui a dignidade do ser humano. Ele deixa de cuidar de si, ele deixa as suas atividades laborais, ele deixa a escola, ele entra num outro processo completamente diferente da sua vida normal. Ele não responde a nenhum horário, ele entra naquela fase que se chama de larica, né, que é comer demais, né? A larica, come demais, ou ele fica com os olhos avermelhados, ele fica quase que estigmatizado dentro da sociedade. Então, quando a pessoa vê uma pessoa, fulano de tal está usando maconha, o filho de fulano de tal é maconheiro. Então, isso faz com que a pessoa perca a sua dignidade com relação às outras pessoas. Esse processo da maconha é a entrada, além do álcool, é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas do que a maconha. Mas alguém defende assim, mas tem muita gente que usa maconha e trabalha o dia inteiro, beleza, eu não discordo disso. O que é que diferencia isso? É o controle, o autocontrole da pessoa, se vai usar só um cigarro, como é dito, para o uso medicinal, para relaxar, ou se essa pessoa, por conta desse relaxamento, primeiro, quer ficar relaxado a vida inteira, disso cria um hábito, do hábito cria o processo de dependência. Então, ele só se sente capaz de agir se ele estiver fazendo uso da maconha. Isso porque o ser humano, por excelência, não aguenta sofrimento. Então, a maconha, ela tem essa propriedade de fazer com que o indivíduo ele se neutralize dos problemas que lhe cercam, problemas tanto pessoais quanto externos, e no uso da maconha ele faz essa passagem para um outro nível de consciência que não lhe promove sofrimento, mas, consequentemente, o sofrimento vai para todas as pessoas que lhe cercam. Quer seja pai, mãe, irmãos, esposa, a sociedade de modo geral, ele vai atingindo um nível de inconsciência tão grande que ele não responde mais pelos seus próprios atos. Falo isso pelo que estudo, pelo que leio, falo isso pela convivência com pessoas que fazem o uso de maconha. Não sei se alguém sabe aqui, eu trabalho num centro de recuperação de dependente químico e vejo lá pessoas e mais pessoas chegarem alegando simplesmente que faz uso de maconha. Pessoas que ficam assim paralisadas, que a gente precisa dar um comando para poder sair do lugar. Óbvio que isso não é o uso de um dia, uma vez, ou esporadicamente, ou recreativamente, mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Foi assim que Gonzaguinha fez na música dele. Então, o indivíduo usa uma vez, acha bom, vai usar outras tantas vezes, buscando a emoção da primeira vez. Então, assim sendo, senhores e senhoras, eu me coloco completamente contrária à legalização da maconha. E aqui aproveito para fazer um parâmetro entre o cigarro comum, o tabaco, e a maconha. A maioria dos usuários de maconha são contra o cigarro.
não gostam de fumar cigarro, repudiam cigarro. Porque outro dia um dos rapazes lá me disse assim: a senhora sabe quantas substâncias tóxicas tem num cigarro de Calto, Hollywood, seja lá o que for? 745. Eu não sei nem como foi que ele contou isso tudo, mas ele me disse que tinha. Então, ele defende a maconha porque o cigarro tem 745 substâncias tóxicas. Mas o cigarro, que é prejudicial à saúde, faz câncer, faz uma série de outras consequências, em termos de memória, de cérebro, de consciência, o cigarro favorece a consciência. Se a gente prestar atenção, escritores, as pessoas que intelectuais, na sua grande maioria, fumam, porque o cigarro, a nicotina do cigarro, dá a sensação de mais liberdade ao cérebro para raciocinar. O cigarro faz isso ao cérebro, embora prejudique ao físico. Enquanto que a maconha entorpece o cérebro. Então, se a gente colocar por esse parâmetro, a gente vai ver a diferença. E hoje, o mundo inteiro, e eu falo mais seguramente do Brasil, são incontáveis as campanhas para que se elimine o cigarro do meio social, o cigarro, o tabaco do meio social. Então, se a gente legaliza a maconha hoje, com certeza, futuramente, nós estaremos promovendo campanhas para se combater também a maconha. Então, com base nisso tudo, senhor presidente, e demais componentes da mesa e Assembleia de modo geral, eu me coloco completamente contra a legalização da maconha. Muito obrigada. Obrigado, senhora presidente do Conselho Antidroga. Quero registrar a presença aqui também no plenário do vereador Edivaldo Lima e aqui na mesa também da senhora Ariana Bahia Bittencourt, professora universitária e psicóloga também. Nesse momento, nós ouviremos o senhor Carlos Augusto. Vossa Senhoria dispõe também de 10 minutos. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço ao presidente da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Proteção à Mulher da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Pablo Roberto, pelo convite com a finalidade de palestrar sobre o tema legalização e descriminalização da maconha e seus impactos para a sociedade. Eu gostaria de também saudar os componentes da mesa e o público presente, na figura do colega cientista social, Dr. Ildes Ferreira. A contribuição que pretendo dar ao debate é resultado de uma síntese sobre o tema. Essa síntese é decorrente da análise de algumas publicações dispostas nas formas de reportagens, matérias e entrevistas. A síntese foi construída também a partir da análise de artigos científicos produzidos por pesquisadores com recorte sobre as discussões publicadas pelos veículos de comunicação. A legalização e a descriminalização da maconha e seus impactos para a sociedade é um tema amplo, complexo e de difícil resposta. O debate abrange o direito que o cidadão ou cidadã tem sobre o próprio corpo, mas envolve também a convivência em sociedade, os valores da família e princípios religiosos. Envolve os limites que o Estado deve ter ao interferir na vida privada das pessoas e de que forma o Estado pode regular as práticas socialmente aceitas através de dispositivos legais e do aparato repressor. Compreendo que sobre o tema proposto para essa audiência pública emergem diferentes pensamentos, com argumentos favoráveis e contrários à legalização da maconha como droga de uso recreativo. Inicialmente, optamos por apresentar o pensamento de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao afirmar sobre o tema que a descriminalização do uso da maconha deve ser um passo inicial para testar se essa política pública de descriminalização é melhor do que a guerra perdida contra as drogas.
A descriminalização não se direciona a incentivar o consumo de drogas. Os focos do debate devem ser as melhores formas de desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. A criminalização do uso da maconha para uso pessoal fere o direito à privacidade. Esse direito, frisou o ministro, é a esfera do cidadão imune à interferência de terceiros, inclusive do Estado. Ele considera ainda que a criminalização é uma clara violação à autonomia individual. Mesmo lembrando que a liberdade, apesar de valor essencial nas sociedades democráticas, não é absoluta, o ministro do STF explicou que essa liberdade tem um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia do indivíduo. O ministro Luiz Roberto Barroso compreende que o porte de 25 gramas de maconha ou a plantação de até 6 plantas fêmeas da espécie cannabis sativa são parâmetros para diferenciar o consumo ou produção própria e o tráfico de maconha, que, no entender do ministro, deve ser descriminalizado. Optamos por apresentar essa síntese como elemento de reflexão, por compreender que os Estados nacionais perderam a guerra contra o uso das drogas, por compreender também que, ao legalizar o uso pessoal, recreativo e medicinal da maconha, parte dos recursos financeiros que circulam atualmente, de forma marginal, possam ser incorporados à economia de mercado, gerando receitas para as empresas e para que o Estado possa aplicar em políticas públicas que objetivem desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. Nessa segunda parte da palestra, vamos citar 2 artigos científicos que analisam a mídia, como a mídia trata o tema legalização e a descriminalização da maconha e seus impactos para a sociedade. O primeiro artigo é um estudo desenvolvido e publicado por Ana Regina, Murilo Batista, Silene Faria, Solange Napo, José Carlos e Elisaldo Carlini, com o título Drogas e Saúde na Imprensa Brasileira, uma análise de artigos publicados em jornais e revistas. Os autores inferem que o tema drogas envolve várias questões, que vão além da saúde, como, por exemplo, tráfico, violência, delinquência, aspectos morais, entre outros. Dessa forma, a população recebe, pelos meios de comunicações, informações contraditórias em alguns aspectos, um evidente descompasso, desrespeito ao conjunto de informações sobre drogas lícitas, maconha, cocaína, entre outras, em comparação às ilícitas, álcool e tabaco. De um lado, a população recebe uma série de informações sobre a violência relacionada ao tráfico e sobre os perigos das drogas, e de outro, é alvo de sofisticadas propagandas para estímulo de venda de bebidas alcoólicas e de cigarro. Nesse contexto, esses grupos de drogas, semelhantes em vários aspectos farmacológicos, passam a ser encarados de modo distinto pela opinião pública, gerando posturas extremamente incoerentes sobre a ótica da saúde. Sobre o estudo elaborado, os autores resumem afirmando que foram analisadas informações que a imprensa divulga no Brasil sobre as implicações do uso de drogas para a saúde por meio da análise de conteúdo. Foram pesquisadas amostras com 502 artigos. Esse trabalho não é tão recente, mas ele ainda reflete na atualidade, ele é de 1998. Nesse estudo, entre os psicotrópicos mais evidenciados nas manchetes dos veículos de comunicação, destacaram-se o cigarro, 18,1%, derivados da coca, 9,2%, maconha, 9,2%, bebidas alcoólicas, 8,6%, e anabolizantes, 7,4%. Em contrapartida, os solventes, que são psicotrópicos mais usados no Brasil, excetuando-se o álcool e o tabaco, foram, evidenciados em apenas um artigo. Estes dados indicam um descompasso entre o enfoque jornalístico e o perfil epidemiológico do consumo de psicotrópicos no Brasil. A dependência foi a consequência mencionada com maior frequência nos artigos, 46%, seguido de violência com 9,2%, síndrome de abstinência 8% e AIDS 6,8%.
Os artigos apresentam diferentes enfoques de acordo com a droga em questão. Por exemplo, enquanto a maconha prevalece os artigos sobre o uso terapêutico e a descriminalização, para a cocaína predominam temas relacionados aos danos decorrentes do uso, ao tratamento e à repressão. O segundo artigo que pretendo abordar é um estudo desenvolvido e publicado por Victor Augusto Rodrigues Favero e Érica de Moraes, com o título Legalização da Maconha, a cobertura da grande mídia brasileira. É um artigo científico. Os autores inferem que objetivam, a partir do método metodológico, do teórico metodológico da análise do discurso da escola francesa, estudar os diversos discursos que frequentam a grande mídia brasileira sobre o tema da legalização da maconha, através de uma seleção de textos publicados em grandes jornais do país. Cada caso é analisado e classificado. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é detectar as falhas da mídia, as possíveis falhas da mídia, na cobertura do tema e perceber as formas com que a mesma é levada em debate, tão importante para o público. As drogas, afirmam os autores, sempre fizeram parte da história do ser humano. Do café ao LSD, do ópio à aspirina, a humanidade continua buscando formas de alteração da consciência e alívio da dor. Segundo Henrique Carneiro, professor de História da USP, os primeiros indícios de uso de substâncias psicoativas datam do período pré-histórico, quando, ao desbravar fauna e flora em busca de alimentos, os pré-históricos também descobriram algumas plantas com potenciais alucinógenos. Hoje, temos que lidar com variedade extensa de drogas que não para de crescer. Com a ciência avançando, os lucros batendo na porta, tanto traficantes quanto a indústria farmacêutica travam uma batalha para descobrir quem chega primeiro até a droga da vez. Gastando bilhões todos os anos e vendo os esforços esvaírem-se, os Estados Unidos da América, país proclamador da guerra mundial às drogas, parece começar a ceder frente a poucos resultados convincentes. Os americanos, apesar da lei federal que proíbe a maconha, conseguiram a legalização nos estudos de Washington, Colorado, Alasca, Oregon e no Distrito de Colômbia, onde somente a posse é permitida. Eu vou pedir um minuto de silêncio às pessoas que estão no plenário, só para concluir, estou no final. Com os Estados Unidos observando os erros e promovendo mudanças, e a aparente bem-sucedida experiência uruguaia, em 2014, José Mujica tornou o Uruguai o primeiro país a oficializar a produção e o consumo de maconha para uso recreativo. O debate sobre o tema começa a mudar ao redor do mundo. A maconha, que apenas era notícia quando o traficante entrava em cena, começa a aparecer em tons mais sóbrios. Sobre o debate da legalização do uso recreativo da maconha, líderes mundiais se juntaram a entidades como a Organização das Nações Unidas para declarar a falência da guerra contra as drogas. Vários países objetivam desenvolver uma nova política de drogas que seja fundada na ciência, superando preconceitos e superstições. Pelo fato de, por muito tempo, a mídia ter mostrado o tema apenas pelas páginas policiais, existe uma hipótese de que, na maioria das vezes, os meios de comunicação, em geral, não conseguem avançar até o âmago da questão, deixando o debate raso. Desde a experiência uruguaia, mais ainda de modo tímido, a imprensa brasileira parece estar ganhando aspectos progressistas quanto à questão da legalização do uso recreativo da maconha. Apesar disso, todos os setores conservadores que ainda têm lugar garantido nos bastidores dos grandes veículos de comunicação conseguem que essa guinada seja lenta, pontual e que o debate ainda não se estenda de maneira mais ampla e profunda. Conclusão. Finalizamos a participação nesse debate lembrando que a melhor maneira de construirmos uma sociedade saudável é esclarecendo e educando as pessoas a adotarem hábitos que conduzam a vida equilibrada com o próprio indivíduo e em harmonia com o corpo social. Não defendemos o uso de drogas, sejam as lícitas, álcool ou cigarro, bem como as ilícitas, a exemplo da maconha, mas entendemos que assim como o cidadão e a cidadã é livre para consumir álcool ou cigarro, dentro dos limites da lei, deve-se chegar a um consenso para que também possam
de acordo com as próprias consciências e, se assim o desejarem, poder consumir maconha. Lembramos que a melhor maneira de desenvolvermos uma sociedade equilibrada é educarmos os filhos e filhas, para que possam desenvolver hábitos saudáveis, respeitando as liberdades individuais e a vida em coletividade. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Carlos Augusto. E nesse momento nós ouviremos a professora Ariana Bahia Bittencourt. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Pablo Roberto, e agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a legalização da maconha e falar que um pouco da minha postura aqui não é tanto defender ou dizer que sim ou que não, mas é trazer alguns dados científicos para que a gente possa pensar um pouco nessa questão. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, quando a gente fala de maconha, a gente está falando de uma droga que, embora ilícita, é uma droga que causa muito menos danos sociais do que algumas drogas que estão aí consideradas lícitas, como é o caso do álcool e do cigarro. Quando a gente pega as estatísticas de violência, de acidentes, de violência intrafamiliar, de violência em bares, a gente vê que a maioria dessas violências estão condicionadas ao uso do álcool. E aí eu trago algumas coisas para a gente pensar um pouco nisso. O primeiro tópico que eu coloco é que a gente tem estatísticas, a gente tem pesquisas que já comprovam que a proibição não inibe o consumo. Ao contrário, o que a gente vê é que quanto mais mecanismos de repressão a gente tem, quanto mais políticas repressivas a gente investe, o que a gente está vendo é o consumo exacerbado, o uso abusivo de outros tipos de droga, que não só a maconha. Então, se a gente está há mais de um século, né, que é o que a gente chama de um ideário de mundo sem drogas, a gente precisa primeiro compreender que esse mundo não existe, nunca existiu e provavelmente não vai existir, porque o humano ele sempre está em busca de algo que transcenda a sua consciência, né, que proporcione a alteração dessa consciência. E aí, se a gente parte do princípio de que essa proibição não está funcionando, a gente precisa pensar em outras possibilidades de enfrentamento a essa questão, né? E a legalização das drogas, ela vem como uma possibilidade não de incentivar o uso, que é o que muitas vezes as pessoas dizem. As pessoas que defendem a legalização são usuárias ou estão incentivando o uso. Não é nada disso. As pessoas que defendem a legalização estão olhando para a questão das drogas de uma maneira muito mais política, com a visão muito mais sociológica do que pessoal ou medicamentosa, né? Então, quando a gente pensa na legalização da maconha, a gente pensa, por exemplo, na diminuição da violência no que diz respeito ao mercado do tráfico. Então, o que é que acontece? A gente vê que hoje, se a gente for olhar para o número de mortes decorridos em função da droga, a gente vê que as pessoas não estão morrendo por overdose de drogas. Elas estão morrendo pela violência gerada pelo mercado do tráfico, né? Então, a gente vê as pessoas morrendo de tiro, morrendo torturadas, morrendo das piores formas possíveis, não porque elas estão apenas usando, mas porque elas estão entrando em contato com esse mercado do tráfico. Se essa droga é legalizada, se a maconha é legalizada, a gente tem a possibilidade de olhar para ela e ter um discurso muito mais claro, muito mais objetivo do que os discursos que a gente tem hoje, que são discursos velados, que são discursos preconceituosos, que não colocam a verdadeira questão da droga para que as outras pessoas possam, de fato, pensar sobre o uso ou não uso, né? Então, a primeira coisa que a gente teria, se essa droga fosse legalizada, é a possibilidade do sujeito fazer o uso, sim, porque a legalização das drogas considera que o sujeito não vai deixar de usar, que as pessoas não vão, a gente não vai dormir hoje e acordar amanhã livre das drogas. Ah, não tem mais droga. A droga sempre vai existir, né? E aí a gente pensa que a gente pode minimizar os danos ou minimizar os riscos em que estão colocados esses sujeitos
diante desse uso. Então, por exemplo, se essa maconha é descriminalizada, se é autorizada o plantio da maconha para uso próprio, pelo próprio usuário dentro de sua casa, ele não precisa se expor ao risco de ir a uma boca de fumo, por exemplo, entrar em contato com um traficante, que pode, inclusive, oferecer um tipo de maconha com a qualidade inferior, que pode prejudicar ainda mais a saúde desse sujeito. Ele não corre o risco de chegar no traficante e presenciar uma batida policial, né, de ser morto até no momento em que está comprando a droga, ou de ser confundido com o traficante, né? Uma outra questão é, se essa droga for legalizada, ela vai ser comercializada, né, de forma legal, ou seja, existirão parâmetros que permitirão que essa droga seja oferecida de forma com qualidade para o sujeito, né? A gente não corre o risco do sujeito chegar na boca e dizer, olha, não tem maconha, mas tem uma coisa melhor, né? Não tem maconha, mas tem um cigarro aqui que você vai gostar, que é um cigarro de maconha misturada com crack, né, que é o considerado pitilho, e é melhor do que a própria maconha. O sujeito fazendo uso, né, dentro de sua casa, ou cultivando essa maconha, não corre o risco de se expor a esses riscos, né? E aí a gente considera que, quando a gente pensa na maconha, né, estamos falando de uma droga que, sim, traz riscos para o sujeito, né, mas nada diferente do que as outras drogas que já estão legalizadas, né? Então, se a gente fala do álcool e do tabaco, a gente está falando de drogas que, sim, são tão nocivas quanto a maconha, mas que estão liberadas. E aí a gente precisa fazer um aprofundamento maior sobre isso. Por que o álcool está liberado? Por que o cigarro está? No causa dano, todas as questões que estão envolvidas no que diz respeito às especulações que se fazem à maconha não libera por isso, são justificativas falhas, porque, na verdade, são coisas que acontecem tanto em relação ao álcool quanto em relação ao cigarro. Então, se for assim, essas duas também precisam ser proibidas, né? Só que a gente já sabe que proibir não adianta, né? Os Estados Unidos, na lei seca, proibiu o uso do álcool e começou a haver tráfico de álcool. As pessoas começaram a fazer uso do álcool de forma clandestina. Então, o que a gente considera é que, se a gente tiver um investimento em políticas públicas que auxiliem esses sujeitos, ou que traga para esses sujeitos a possibilidade de pensar melhor sobre esse uso, né? Ou de dizer, olha, eu escolho não usar porque isso vai atrapalhar isso em minha vida, ou porque, se eu usar, isso não está de acordo com os valores morais, com os meus valores familiares, é uma coisa. Mas proibir não adianta, né? Porque a motivação do uso da droga, ela não está ligada à licitude ou não da droga. O sujeito vai usar sendo legal ou ilegal. Aliás, já estão usando, né? Bom, uma outra coisa que eu coloco em relação, a gente ouve muito falar sobre a associação do uso da maconha com o aparecimento de transtornos mentais. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala disso, porque a maconha não é uma precipitadora do transtorno mental. O sujeito que usa maconha, que vai desenvolver um transtorno mental, é um sujeito que já tem uma predisposição psicológica, uma predisposição biológica para o transtorno, e a maconha entra como um evento estressor, como um gatilho que vai fazer com que esse substrato biológico que já exista aconteça, ecloda, e aí sim o sujeito passa a ter um transtorno mental. O que é que isso significa? Usando ou não a maconha, em algum momento ele desenvolveria o transtorno mental. O evento estressor não seria a maconha, mas poderia ser uma outra coisa, como uma separação, uma perda de um filho, algum evento traumático que fizesse com que esse substrato biológico eclodisse, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Uma outra coisa que falam muito sobre a maconha. A maconha não é a porta de entrada para outras drogas. Se a gente for conversar, se a gente for olhar as pesquisas, se a gente for fazer entrevista com os adolescentes que estão iniciando o uso de drogas, a gente vai ver que a primeira droga utilizada por esses sujeitos não foi a maconha, foi o álcool.
Só que como o álcool é uma droga lícita, a gente esquece de pesar, né, que essa droga também é prejudicial ao sujeito. A maioria das pessoas que usam drogas hoje não iniciaram por nenhuma droga ilícita. Iniciaram pela droga lícita, que é o álcool, e geralmente dentro de suas próprias casas, né? Os adolescentes começam a beber geralmente nas festas familiares, nos churrascos, nas formaturas, né? E os pais estão ali presenciando e poucos pais educam os sujeitos para o uso de droga. Sim, precisamos educar os sujeitos para usar droga. Embora isso pareça errado, mas é melhor você educar do que você deixar ele aprender a fazer sozinho, ou um traficante depois vir ensinar de um jeito errado, né? Ou de um jeito mais prejudicial. Uma outra coisa é que essa maconha, essa droga, ela também não está responsável pelo número, né, de violência ou pelo aumento da violência que a gente vê no Brasil, né? E se a gente for parar para pensar, essa discussão é muito mais profunda. Nenhuma droga é a responsável pela violência no Brasil, porque a droga, na verdade, ela é uma consequência de uma ausência, de uma violação de direitos ao longo da vida do sujeito. Estou terminando. Bom, e uma outra coisa, só para encerrar. A gente precisa começar a fazer a discussão em relação às drogas, todas elas, não só a maconha, de uma forma menos preconceituosa, de olhar para essas drogas não como inimigos da sociedade, porque não é assim que os usuários a veem. Os usuários a veem como uma possibilidade de transcendência e de fugir de questões que ele não dá conta de dar conta sozinho, né? De fugir de questões que, de cara, ele não consegue, né, lidar. Então, a droga acaba sendo para ele um parceiro e não um inimigo, como a gente trata. E o que é que acontece? Quanto mais preconceito a gente tem, mais a gente afasta esse sujeito do tratamento. Porque se ele percebe que a minha visão em relação à droga é preconceituosa, dificilmente ele vai me pedir ajuda. Se ele percebe que os profissionais que estão envolvidos no tratamento, em qualquer área, seja nos centros de recuperação, nos CAPs, nos narcóticos anônimos, onde for, se ele perceber que essas pessoas utilizam o discurso da droga, né, para denegrir, para estigmatizar, para rotular, esses sujeitos dificilmente vão acreditar e vão depositar sua confiança nessas pessoas. Então, a gente precisa compreender que a droga ela é algo muito maior do que se coloca, né? A questão das drogas, né? Que a gente precisa começar a pensar com os outros, principalmente com os usuários, alternativas mais eficazes, porque, de fato, o que a gente tem visto é a proibição não inibe o consumo. Porque, se inibisse, a gente não estaria vendo aí o aumento exacerbado do uso dessas drogas. Encerro aqui a minha fala. Obrigada. Obrigado à professora Ariana. Quero fazer o registro também aqui no plenário do nosso amigo Elias Lúcio também. Seja bem-vindo. Suplente também de vereador. E nesse momento nós ouviremos Dr. Colbert Martins. Bom dia a todos. Vereador Pablo, em nome de quem cumprimento a todos da mesa, a todos que aqui hoje participam desse debate, que eu acho que é um debate importante sobre uma questão que afeta a tantas pessoas no Brasil. Eu vou falar como médico, que sou médico nesse momento e nessa questão. O nome dessa substância chama-se THC, tetrahidrocanabiol, é o nome dela. Do ponto de vista médico, é o tetrahidrocanabiol. THC é o apelido que todos nós conhecemos e que provoca, como toda substância psicoativa provoca, alterações de vários tipos. Se essa droga é queimada e fumada, ela vai direto para o pulmão, do pulmão vai direto para o sangue e do sangue vai direto para o cérebro.
Ela tem uma ação rápida e dura em torno de até 5 horas, a depender de cada uma das pessoas. Então, é uma forma de uso da maconha que é a forma mais comum. Maconha já é conhecida no mundo há muito tempo. A cannabis sativa já existe há séculos no mundo. E ela é utilizada e foi utilizada muito, principalmente no passado. E no Brasil já foi vendida em farmácia como medicamento que é utilizado e tem efeito importante também com relação a náuseas. Ela diminui, porque ela estimula centros nervosos que diminuem as náuseas. Portanto, no uso de pessoas que estão fazendo tratamento de câncer e que usam medicamentos anticâncer injetáveis que provocam uma grande quantidade de náuseas e vômitos, esta droga tem um efeito, sim, positivo, reduzindo a quantidade de náuseas e vômitos dessas pessoas com esse tipo de uso de medicamento. Isso também é verdadeiro. Então, o uso em comprimidos ou o uso em líquido da maconha, ela tem um efeito mais lento. Por quê? Porque ao ser ingerido vai para o estômago, do estômago vai para o intestino delgado, vai para o fígado e a absorção, então, é uma absorção mais lenta. Demora 1 hora, mais ou menos, para conseguir chegar no seu melhor efeito e dura até 12 horas. Então, os efeitos da maconha que é utilizada queimada como fumo ou utilizada como líquido são completamente diferentes e diversos. Existem testes agora também com relação a crianças, principalmente, que têm convulsões subentrantes, quer dizer, uma convulsão atrás da outra, que às vezes o medicamento não controla e que medicamentos à base de tetrahidrocannabinol podem ser utilizados com alguns resultados que também são positivos. E quando nós temos, independentemente do que seja, um resultado positivo como esse, nas pessoas que têm convulsão subentrante, principalmente crianças, esse uso dessa droga é considerado um uso, do ponto de vista médico, bom. Aliás, remédio é droga. Cada remédio que nós estamos utilizando tem um efeito 90% bom, que nos serve, e 10% a 20% são chamados efeitos negativos, efeitos contrários. Então, no caso do uso de pessoas que estão trabalhando com câncer, é mais ou menos 50%. Você age matando as células, mas em compensação você provoca lesões de fígado, de baço e uma série de outras lesões de medula óssea. Então, droga é isso. Tem uma parte muito boa que é utilizada, mas tem uma parte negativa da qual também ela pode ser alcançada. Enfim, ela provoca, sim, alterações de euforia, de sonolência, de ansiedade, delírios, provoca alteração de perda de memória a curto prazo. Isso é droga mesmo, tá certo? Modifica esse tipo de... altera as reações, a coordenação motora e o equilíbrio e a fala são afetados, como drogas psicoativas afetam também. Há uma taquicardia, o coração bate mais rápido, não significa nada demais, a não ser que a pessoa tenha algum problema no coração. Se tiver, pode ter uma complicação maior, boca seca, sudorese, mãos trêmulas, perda temporária da lembrança. A pessoa se esquece do que aconteceu há muito pouco tempo atrás, mas inibido o uso da droga, logo em seguida a pessoa recupera esse tipo de problema que acontece com certa facilidade. Acontece ter ilusões, angústia, impotência sexual, acontece também com o uso da maconha, bronquites, acontece pelo fumo, quando o uso é sob forma de fumo. Há uma redução de testosterona para homens também, isso acontece na produção de espermatozoides. Mas o que acontece de mais importante é a dependência. Quando uma pessoa tem que sair de casa e vai parar numa boca de fumo, é porque ele não controlou mais a dependência. Aí a dependência, e aí eu discordo com essa questão biológica de que já veio antes, nós já acabamos com essa discussão biológica de que já teve. Não já teve, não. Essa história de que já teve e vai potencializar, não é assim. A droga provoca problemas graves mesmo. Qualquer droga, álcool, fumo, ou cocaína. Por que é que as pessoas lá na Bolívia usam folha de coca para poder mascar todos os dias e não são viciadas? Elas usam folha de coca, chá de coca. Isso é comum na Bolívia. Quem chega não conheço, não fui lá ainda, mas quem desce no aeroporto de La Paz, que fica a quase 4.000 metros de altitude, toma um chá de
de coca, de folha de coca, porque a altura que o avião pousa, a pessoa quase não respira pelas dificuldades da troca de oxigênio com o sangue. Isso acontece com muita tranquilidade. Então, usar folha de coca é um costume de índios e de indígenas e de pessoas que vivem nas alturas. Transformar folha de coca em cocaína aí é diferente. Como está acontecendo com a maconha agora também, com sintéticos da maconha, já foi colocado aqui com mistura de maconha com crack e o diabo a quatro. Não há limite do controle quando se começa esse tipo de trabalho. Porque o negócio é vender maconha. Se ela deixa de ser negócio, é melhor você transformar no sintético, e o sintético vai passar a ser um grande negócio também. Me preocupa muito quando a gente vai falar em transformar isso em imposto. Se Joaquim Levy ouve esse negócio de imposto de maconha, nós estamos liquidados. Porque aí vai ser rápido, vai ser a CPMF. Logo em seguida, nós vamos ter a maconha. Se esse negócio virar imposto, aí nós estamos liquidados. Vai ser legalizada e logo em seguida vai se transformar em fonte de renda. Mas eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que a banda de rock chamada Planet Hemp tem um tom que ela coloca, e os roqueiros divulgam muito as drogas, falando sobre a maconha, que é uma erva natural, que não pode te prejudicar, que não pode te levar a mal. Pode prejudicar, sim. Pode prejudicar, sim. Droga prejudica. Quem bebe bebida alcoólica pode prejudicar, sim. Quem fuma cigarros pode prejudicar, sim. Droga prejudica, sim. Não é somente... Parece uma coisa aqui com a santa droga. Pelo que eu vi, parece que a melhor coisa do mundo são as drogas. Não, não são, não. Não são boas. Nem nós devemos educar para as pessoas não se drogarem. Devemos educar nossos filhos como eu. A minha opção pessoal é não usar maconha, não usar cocaína, da minha família. Isso nós temos um convencimento pessoal do que nós queremos fazer. As pessoas que querem usar determinados tipos de uso, não vou entrar nessa discussão. Mas, quando eu vejo, deputado Pablo, é o futuro. Quando eu vejo, vereador Pablo, o senhor colocar ali uma discussão dessa, eu me lembro muito, e aqui foi colocado, não sei se foi Ildes ou quem foi que colocou, talvez tenha sido você, sobre a China. Eu já imagino uma discussão dessa na China com 1,5 bilhão de pessoas. Se for todo mundo a favor, isso vai ser uma nuvem que nós vamos ter que ver o que é que vai acontecer no mundo. Porque aí China, sim, que tem haxixe, que tem vários tipos de droga, por lá também. Agora, imagina uma discussão dessa na China e a China se declara a favor. Vai ser o maior negócio do mundo, não é vender jumento que nós vendemos agora para a China, não. Vai ser vender maconha. Aí é melhor produzir maconha em grande quantidade, que vai ser um grandíssimo negócio a gente vender para a China, se a China conseguir aprovar. E vou concluir, senhor vereador, dizendo que o problema no caso da maconha não é homicídio, não. O problema maior no caso das drogas, nesse aspecto, é suicídio, porque ela causa depressão, sim. Não é a questão de matar, não, é a questão de morrer de pessoas que se suicidam com o uso, com o uso de vários tipos de droga, inclusive com isso. Eu gostaria que nós não fizéssemos uma coisa, nessa discussão de legalizar ou não legalizar, que nós inventássemos a contravenção da maconha. Porque daqui a pouco a gente no Brasil tem essa mania de ir para o meio do caminho. Aí vai virar jogo de bicho. Nem é proibido, nem tampouco é liberado. Nós temos que chegar num ponto para poder sair da contravenção. Porque não dá para poder... O Brasil é o único lugar que tem esse negócio de contravenção. Ninguém tem. Ou é proibido, ou é permitido. Aqui não. A gente tem a contravenção. É um negócio que não é permitido, mas também não é permitido, não é proibido. E nós precisamos definir essa questão com absoluta clareza. Dizer dos sintéticos que estão sendo produzidos e concluir com uma informação científica para os senhores. Esse THC, tetrahidrocannabinol, esse tipo de droga provoca que as pessoas, ao longo do tempo, pessoas que usam maconha ao longo do tempo, elas são magras. Depois de algum tempo, as pessoas que usam determinadas drogas passam a engordar, porque a droga provoca fome. O que é que a indústria está fazendo agora? Pegaram a droga, o THC, e estão fazendo uma inversão dela. Significa que pessoas obesas, podendo usar o THC de forma inversa, elas vão poder reduzir a capacidade de acumular gordura.
Já houve um teste terapêutico há 5 anos atrás, a droga chegou a ser produzida, ela permitia a redução de cintura abdominal de gordura de quase 1 centímetro por mês, que significaria um bom resultado, mas foi suspensa porque a quantidade de suicídios e depressão que aconteceu foi além do limite. A droga está sendo reestudada e já está sendo testada de novo em camundongos com um excelente resultado na redução de obesidade, o que afeta tantas pessoas no mundo. Concluo dizendo que droga é isso, tem fatores que são negativos e outros que são positivos. O que nós temos que decidir, e decidir com calma e com tranquilidade, é que isso é um problema que afeta milhares de pessoas, crianças, mães que usam maconha fumando. Quem está fumando não é a mãe, se está grávida, quem está fumando é o feto, é o filho. Enfim, se nós não definirmos essa questão e ficarmos apenas no interesse ideológico de ser ou não ser, de gostar ou não gostar, nós não vamos chegar a lugar algum. O importante agora é que parabenizo a Vossa Excelência pelo debate tranquilo, respeitoso, para que nós possamos constituir uma ideia de boa qualidade no Brasil, para que nós saiamos, eu acho, com uma decisão que seja boa para todos os brasileiros. E não tem aqui ninguém com uma ideia só. O importante é que nós façamos uma mediana e que façamos uma transição. É necessário fazer uma transição que nos permita ter a condição de escolher o que é melhor para nós. Com certeza, não sei se é o melhor é o Uruguai, se é o melhor é a China, que se alguém for pego com isso é fuzilado, mas eu acho que está na hora de definirmos o que é melhor para nós. Eu acho que a solução apenas de bater com violência não é essa a solução, mas acho que nós precisamos sair para um ponto que nos contemple a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Colbert. E nós ouviremos nesse momento o senhor Mauro Moraes, secretário de Prevenção à Violência e Direitos Humanos. A senhoria também dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Saúdo a mesa na pessoa do vereador Pablo Roberto, os vereadores presentes também. Essa questão da maconha, ela não pode ser dissociada de algumas situações e algumas circunstâncias. Eu começo dizendo, porque eu tenho um grande amigo que é um médico, um dos maiores estudiosos no mundo dessa questão do uso de drogas e, em especial, do uso da maconha. Um dia nós debatíamos exatamente a questão da maconha e ele virou para mim, todos sabem que minha formação é de delegado de polícia, bacharel em direito e delegado de polícia, e ele virou para mim e fez assim: Mauro, seu problema é que a sua formação é uma formação policialesca, a expressão dele, e que segue uma orientação americana com relação ao enfrentamento da questão do tráfico de drogas. E eu disse a ele que não, porque eu acho que meu entendimento é totalmente diferente. Eu sou contra, e tenho meus motivos para ser contra a legalização da maconha, todos sabem disso, e entendo, por exemplo, quando as pessoas nos apresentam dados estatísticos, isso aí eu vou provocar, apimentar a coisa na hora do debate, apresentam dados estatísticos dizendo que o álcool, por ser liberado, representa um maior número de acidentes de trânsito, por exemplo. Mas nós não temos efetivamente um dado estatístico concreto que diga o número de acidentes provocados por usuários da droga. Nós não temos esse dado efetivo. Segundo, se existe um enfrentamento com relação ao tráfico de drogas, e não deixa de existir também um enfrentamento não apenas na área policial, mas um enfrentamento social e médico e psicológico da questão do uso das drogas, nós temos que entender que esses dados estatísticos que são apresentados é de acordo com a visão de cada um. Porque se hoje o Estado detém, entre aspas, o controle do uso e do tráfico de drogas, em especial da maconha, com certeza, se o número de acidentes for menor no trânsito, que eu tomo como exemplo, existe um controle.
Não estou dizendo, olhe bem, não estou sendo afirmativo, estou fazendo um dado comparativo em relação de estatística. Mas é muito fácil se defender determinadas bandeiras quando a gente não